Vamos para as contas, então. A gente viu que a energia mecânica ela é composta de energia cinética, mais energia potencial gravitacional, mais energia potencial elástica. Eu posso ter uma, posso ter duas, ou posso ter as três ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Tá? Se eu quiser calcular a energia cinética, eu vou pegar a massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá? Eu vou dar exemplos de cada uma delas. Se eu quiser calcular a energia potencial gravitacional de um corpo, eu pego a massa dele, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura que eu coloquei ele. Se eu quiser calcular a energia potencial elástica, eu pego a constante elástica de um corpo, vezes a deformação ao quadrado, dividido por 2. Tá? Então, a gente vai dar exemplos de cada uma dessas coisas. Não tem fórmula para energia mecânica. Então, a energia mecânica de um corpo é a soma dessas três energias. E o corpo pode ter uma, pode ter duas ou pode ter três energias ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Tá? Vamos dar exemplos basicões primeiro, para a gente aprender a calcular cada energia. E depois a gente vai trabalhar com as transformações de energia. Beleza? Tá? Então, vamos começar aqui ó, com a energia cinética. Vamos chamar aqui, ó, a gente já chamou, né, antes. Esse aqui é a nossa energia A, essa é a nossa energia B e essa é a nossa energia C. Então, a gente vai começar com a energia cinética A. Então, para um corpo possuir energia cinética, ele tem que ter massa, ele tem que ter velocidade, dividido por 2, né? Vamos lá, imagina que você tem um corpo e esse corpo tem 4 quilos de massa e está se movendo a 4 metros por segundo. Quanto de energia cinética ele tem? Eu sei que ele tem energia cinética por quê? Porque ele está em cima do chão, vou chamar aqui de zero, então ele não tem energia potencial gravitacional. Ele não está deformado, então ele não tem energia potencial elástica, mas ele possui velocidade. Então a energia cinética dele é simplesmente a massa, que é 4, vezes a velocidade ao quadrado, sobre 2. Você pode cancelar aqui o 4 com o 2, sobra um 2. Então a energia cinética dele vai ser 2 vezes 4 ao quadrado, que é 16. 32 joules. Tá? Então aqui, ó, J maiúsculo é a unidade internacional do Sistema Internacional de Energia. A gente escreve joule com J minúsculo. Toda letra, toda unidade de energia, de unidade física que tem letra maiúscula é em homenagem a alguém. Joule, Newton, Coulomb, Ampere. Tá? E quando você vai escrever por extenso, você escreve com letra minúscula. Como que a gente lê isso aqui? A gente lê, então esse aqui lê-se com A, joule, tá? Mas escreve-se joule. Bárbara, metro por segundo ao quadrado é a aceleração. Porém, aqui a gente tem o metro por segundo todo ao quadrado. Tá? Então, quando você faz assim, ó, boa pergunta, tá? Quando você faz v ao quadrado, você está fazendo o que, na verdade? Metro por segundo ao quadrado. E aí você tem metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Isso não é aceleração, não. Isso não é nada, né? Isso aí, quando você multiplica por quilograma, você vai ter a unidade de energia, tá? Porque, olha só, quais são as unidades aqui? As unidades são quilograma, né, da massa, e aqui a gente viu que velocidade ao quadrado é metro por segundo, metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Essa multiplicação aqui, ó, quilograma vezes metro quilograma vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado, a gente apelidou carinhosamente de joule, para não ter que ficar escrevendo isso tudo o tempo todo, certo? É por isso que a gente criou essa unidade de energia chamada joule. Bom, o que a gente pode ver aqui? Se eu tiver o mesmo corpo, que é interessante lembrar, se eu tiver o mesmo corpo de 4 quilogramas
e eu dobrar a velocidade dele, vamos supor que eu passo a ter 8 metros por segundo. Ah, agora eu entendi o que você falou, gente, porque eu coloquei aqui ao quadrado, desculpa, tá? Metro por segundo, foi mal. Ah, agora eu entendi o que você estava falando, perdão. E aqui eu tiver 8 metros por segundo, a energia cinética dele vai ser de 4, que é a massa, vezes 8 ao quadrado, dividido por 2. Eu cancelo isso com isso, né? Sobra um 2. E aí a gente vai ver que a energia dele aumentou bastante. Passou a ser 2 vezes 64. 128 joules de energia. Ou seja, eu dobrei a velocidade, porém a energia aumentou 4 vezes. Por quê? Porque a energia é proporcional ao quadrado da velocidade. Então é importante lembrar isso aí, galera. Então esse é o exemplo da energia cinética. Exemplo da energia potencial gravitacional. Imagina que você tem um corpo, uma pedra, e essa pedra ela possui 3 quilogramas. E você elevou ela do solo, tá, que é o chão, você elevou ela de uma certa altura, você elevou ela de 4 metros. Tá? Então, falei que é 4 metros porque eu estou considerando que aqui é o zero de altura. Posso colocar onde eu quiser o zero de altura. Então aqui, ó, ela está parada, a velocidade dela é zero. Ela não está deformada e ela está elevada a 4 metros de altura. Então a energia potencial gravitacional dela é mgh. Massa vezes a aceleração da gravidade, porque existe a aceleração gravitacional puxando ela para baixo, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. E por isso ela possui energia potencial gravitacional, porque se eu soltar ela, ela começa a cair. Isso que é energia potencial gravitacional. O corpo começa a cair, começa a adquirir energia cinética, então essa energia tem que vir de algum lugar, porque energia não se cria. Então, para ele ganhar energia cinética, ele já tinha que ter essa energia acumulada nele de alguma forma. Ou seja, se ele está elevado a uma certa altura, ele possui energia potencial gravitacional. Então, vai ser 3 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 4. Então, a energia potencial gravitacional vai dar 120 joules. Certo? Último exemplo sobre cálculo de energia. A energia potencial elástica, ela é kx ao quadrado sobre 2. O que significa cada coisinha aqui? Esse K chama constante elástica. Cada corpo possui essa constante elástica. Se um corpo é muito duro, difícil de você esticar ele ou de comprimir ele, ele tem a constante elástica alta. Agora, se é um corpo mole, tipo uma gominha, você amarrar dinheiro, né, um elástico de amarrar dinheiro, ele tem a constante elástica baixa. Então, a constante elástica ela é medida em newtons por metro. Certo? E o x é a deformação que eu faço naquele corpo. E a deformação vai ser sempre em metros. Então, vamos supor que, ó, vamos supor que eu tenha uma mola e o exercício e essa mola está assim, pendurada no teto, que é o teto. E o exercício fala assim: essa mola possui uma constante elástica de 200 newtons por metro. Ok? E essa aqui é a posição dela. Esse aqui é o tamanho dela, eu vou chamar o tamanho dela de L, só para dar um nome qualquer, quando não tem nada pendurado nela. Vamos supor que eu pegue essa mola e pendure um corpo ali. Vou pendurar uma certa massa nessa mola. Ao pendurar, naturalmente ela vai esticar. Então, eu pendurei um certo corpo qualquer aqui. E essa mola esticou. Ou seja, ela sofreu uma deformação.
Esse era o tamanho original dela, vamos chamar de L, que a gente chamou lá em cima. Ela sofreu uma deformação, ela aumentou um pouquinho. Ela aumentou isso aqui de 20 centímetros ao que ela tinha antes, em relação ao tamanho original dela. Tá? Isso faz com que ela acumule uma certa energia potencial elástica ali, porque ela foi deformada, ela foi esticada. Eu posso comprimir um corpo, eu posso esticar um corpo. Quando eu comprimo ou estico, a gente está acumulando uma energia potencial elástica. E a gente pode calcular só substituindo os valores. O K dessa mola vai ter que ser dado, ou vai pedir para você calcular, né? Mas é 200. Esses 20 centímetros eu tenho que passar para metros, então vai ficar 0,2. Dividido por 2. Ou seja, fica 200 vezes 0,04, que é 0,2 ao quadrado, dividido por 2. O 200 eu posso dividir por 2, vai sobrar o quê? Vai sobrar 100. Então, a energia potencial elástica dessa mola seria 100 vezes 0,04. 4 joules. Tá bom? Então, calcular o valor da energia é menos importante que saber identificar qual energia aquele corpo tem. Porque se você não sabe identificar, qual fórmula você vai usar? Beleza? Então, toda vez que o corpo tiver velocidade, ele possui energia cinética. Depende da massa em quilogramas e depende da velocidade. Toda vez que um corpo tiver elevado a uma certa altura, ele vai ter energia potencial gravitacional. Depende da massa, depende da gravidade, né? Da aceleração gravitacional. Vou colocar gravidade, fica mais fácil de entender. E depende da altura que você colocou ele. E toda vez que um corpo for deformado e puder voltar ao formato original, né? Ele vai ter energia potencial elástica. A Maria Luísa está perguntando, Abud, uma dúvida. Por que na potencial elástica a massa não entra na conta? Porque a gente está calculando a energia associada à deformação do corpo. Então, para um corpo ser deformado, ou comprimido, ou esticado, a massa não importa. O que importa é a dificuldade de você esticar aquele corpo ou de comprimir aquele corpo. É lógico que nesse exemplo que eu dei, né, quanto maior for a massa desse objeto pendurado, maior vai ser a deformação daquele corpo. Mas a energia armazenada na mola não depende da massa da mola, depende da constante elástica dela. Certo? Mais alguma dúvida?